todos, meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acua, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões todas as terças a partir de 20 horas. Nosso desenvolvimento mediúnico, estudo da doutrina umbandista, todas as sextas, também às 20 horas. Quero agradecer pelos inúmeros e-mails que tem nos mandado e pedir perdão, porque não estou conseguindo responder na mesma velocidade que desejaria. Quero agradecer os bondosos comentários que nos fazem nas redes sociais e pedir que continue compartilhando o vídeo, curta os vídeos, se inscreva no canal. Isso ajuda muito nós levarmos um pouco de uma palavra amiga, espírita, para quem esteja precisando nesse exato momento. Hoje eu vou responder uma pergunta sobre uma pessoa que várias pessoas estão me perguntando sobre esse tema. É possível desenvolver a minha mediunidade sozinho? Se você já pensou nessa questão, como desenvolver a sua mediunidade sozinho, então você deve fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, devemos parar para pensar a maneira como você pretende desenvolver a mediunidade. Sozinho, em casa. Como? Como desenvolver uma mediunidade sozinho de forma segura? Você tem, por acaso, uma experiência, você tem uma vivência disso? Eu vou falar no meu caso. Eu sou de Santos, São Paulo, comecei a desenvolver a mediunidade presencial em Santos e me mudei para Silvânia, Goiás. Frequentando alguns centros aqui na minha cidade, verifiquei que faltava alguma coisa. Que não era da maneira correta que se fazia isso, porque cobrava dinheiro, cobrava para ajudar as pessoas. E eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu falei, tenho que estudar. Aí eu procurei vários locais e falei, nossa, qual é o melhor? E como eu senti qual é o melhor? Escutando um pouco de cada um. E quem tem uma espiritualidade um pouco mais aguçada, vai chegar na pessoa certa. Eu, por exemplo, estudei com o Márcio Caim do Umbandiboa. É meu professor, é meu mestre, é uma pessoa que está sempre disponível. Eu hoje, dirigente da casa, atendo muitas pessoas e sempre que tem alguma dúvida eu recorro a Márcio Caim. Nunca me faltou com uma resposta, com nada. Então, se você quer estudar e tem vontade de aprender, de saber o que é o Espiritismo, o que é a Umbanda, pode, sem risco de errar, procurar os cursos do Umbandiboa, do Márcio Caim e do Sombra. Esse já é um grande passo. Hoje dispomos de grande material pela internet sobre o assunto de como desenvolver a mediunidade. Mas, em verdade, você já tem maturidade para isso? Vivência para saber o que você quer de sua vida? O material ao qual você dispõe para desenvolver a mediunidade é confiável? Porque se você pegar uma pessoa que vai lhe passar coisas erradas, você vai ensinar as pessoas erradas. Muito provavelmente você vai pegar uma pessoa que vai lhe ensinar a cobrar dinheiro para ajudar as pessoas. Muito provavelmente, talvez, você pegue alguém que vai ensinar você a cobrar trabalhos espirituais, fazer amarração. Essa não é a linha da verdadeira Umbanda e do verdadeiro Espiritismo, que trabalha com humildade e caridade. Você está certo que consegue desenvolver sozinho? Está certo que não precisará de nenhum auxílio durante essa jornada? Em que patamar de conhecimento você está? Já é um estudante avançado ou ainda tem muito a aprender? Viu como é complicado? Não dá para chegar a uma resposta, pois cada um que responda essas ou outras perguntas por si só, que avaliem. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado no que aprender. Como você pode desenvolver a mediunidade sozinho e obter as vantagens de um estudo em grupo? São muitos os questionamentos que nós podemos fazer sobre o tema. Pessoalmente, eu penso que há somente uma vantagem em como desenvolver a mediunidade sozinho. É que ficamos um pouco mais distante do orgulho. Sim, do orgulho. Quando uma pessoa está certa de que sua mediunidade é mais aflorada que seus companheiros,
o orgulho pode bater muito forte, deixando ele aflorar. E desenvolver a mediunidade sozinho pode amenizar esses fatores. É importante deixar muito claro que a comunicação espiritual é cheia de melindres. Não são todas as pessoas que estão preparadas para lidar com isso sem a ajuda de pessoas. Um médium imaturo, no meio de seus estudos e desenvolvimento sozinho, pode se deparar com os espíritos de má índole e demorar para perceber isso. Isso se perceber, né? É perfeitamente possível e este é uma das questões mais importantes de se levar em conta. Achar que está fazendo tudo certinho. Em certos tipos de mediunidade, em que a consciência do médium fica latente, ou melhor, chamada de mediunidade inconsciente, que eu sei que é raro, mas existe, após o transe mediúnico, sem ninguém ali presente, teria como o médium, após o retorno ao consciente, avaliar o que foi realizado? No meu caso, geralmente, eu sou, em algumas sessões, em algumas entidades, eu sou inconsciente. Mas quando vou dormir, eu vejo praticamente tudo o que passou na sessão, com minha entidade e as entidades que estejam trabalhando para que eu possa avaliar. E na chamada mediunidade de incorporação, qual seria o sentido de desenvolvê-la sozinho? Se o espírito comunicante não puder comunicar aquilo com outras pessoas. Bom, mas não estamos aqui para lhe desencorajar. Cada um sabe o que faz, cada um sabe o que lhe convém nesse exato momento. Se for mesmo esse seu caminho que quer seguir, tenha certeza disso. Reúna o material necessário para começar os estudos. Eu aconselho primeiramente a buscar, em primeiro lugar, as obras básicas de Allan Kardec, mesmo se você não for adepto à doutrina espírita. As obras de Allan Kardec não se tratam de religião, especificamente. Trata-se muito além disso. São instruções técnicas sobre a vida dos espíritos, como eles agem, para onde vão, de onde vêm e assim sucessivamente. E agora, como desenvolver minha mediunidade sozinha usando os livros de Kardec? Em primeiro lugar, temos o livro segundo o Espiritismo. Quando falamos Espiritismo aplicado ao Evangelho, não pense no quesito religioso, por favor, mas sim em instruções morais dos Espíritos. E de onde vieram essas instruções morais? Vieram do Mestre Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo vem a esclarecer aquilo que ficou incompreensível ou esquecido há muitos séculos atrás. Aquilo que a Bíblia não pode esclarecer com máxima exatidão de palavras. O Evangelho segundo o Espiritismo diz numa linguagem clara e muito objetiva. Com essas obras, você poderá guiar seus passos e arquitetar como desenvolver a mediunidade para o lado do bem, podendo levar a melhor mensagem possível para as pessoas que precisam, minimizando os riscos de usar todo o conhecimento adquirido para o lado das trevas. Pasmem, tem gente que quer aprender para trabalhar para o lado do mal. E conhecemos muitas pessoas assim. O lado do mal, eu digo, tentar iludir você, tentar cobrar dinheiro de você e muito provavelmente usar o seu dinheiro para fazer práticas ilícitas. Em seguida temos o Livro dos Espíritos. Essa obra é bem mais técnica do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Digamos que é uma obra chatinha de ler. No Livro dos Espíritos você aprenderá o básico sobre como é a vida no plano espiritual. Como os espíritos agem no plano espiritual e também como consegue atuar no plano material. Mas não é só isso.
você ficará sabendo sobre a vida e a graduação evolutiva em outros planetas, em como podemos nos comunicar com o plano espiritual durante o sono, através dos sonhos, além de inúmeras outras questões. Além deles, também temos o livro dos médiuns. Eis a obra de Kardec, em que você terá chance de aprender ainda mais sobre a vida dos espíritos, no plano espiritual e suas ações no nosso plano material. Assim como deve ser a atuação mediúnica e o comportamento de nós médios. Este acima eu considero o que você deveria ler primeiro. Mas também tem outro que também é muito importante. O livro O Céu e o Inferno, contendo diversas histórias de comunicação com os espíritos, tanto evoluídos quanto ainda em estágios inferiores. Tem também a Gênese, que mostra como foi o processo espiritual e físico na formação do universo, a Terra e os elementos que compõem a criação de uma forma geral. Em minha opinião, os livros de Allan Kardec com uma linguagem um pouco mais densa que os outros. Vamos fazer um alerta. Os livros acima não lhe ensinam como fazer para desenvolver a mediunidade pura e simplesmente. Eles te darão apenas instruções iniciais. Muitos médiuns relatam que a aprendizagem massiva vem da prática constante e com propósitos bem desenvolvidos. Aí você pode me perguntar, poxa, mas por que eu tenho que ler esses benditos desses livros? Esses são livros pioneiros de um estudo voltado e sério para o uso da mediunidade, com propósitos verdadeiros e guiados sobre uma moral inquestionável. O conhecimento que essas obras trazem ainda é usado até hoje dentro de centros espíritas e diversos outros templos de outras doutrinas espiritualismo, como Umbanda, um pouco do Candomblé e assim sucessivamente, que desfrutam da mediunidade e do conhecimento sobre a vida no plano espiritual. Se você estudar direitinho, conhecer bem as leituras que eu falei, você poderá selecionar diversas outras leituras complementares, podendo discernir se as outras leituras são sérias ou se são apenas abobrinhas. Leia também o livro Aruanda, que é um livro que mostra um pouco da Umbanda. É um livro que vai te dar um embasamento muito bacana e muito legal. E o que eu disse, assista os vídeos do Umbanda Boa. O Márcio passa ensinamentos claros e objetivos que vão lhe ajudar muito. Obrigado e fiquem com Deus.